Prazer enorme estar participando dessa 14ª Semana Pedagógica da Rede. Eu sou Homero Reis e desde 1980 que eu trabalho com desenvolvimento humano, fundamentalmente centrado em cima de um tema que é o tema da minha expertise, que é inteligência relacional, ou tornar os relacionamentos inteligentes em todos os níveis em que as nossas relações acontecem. E eu fiquei muito feliz de ser convidado para participar com vocês nesse momento, principalmente porque trata-se de um projeto de educação e fundamentalmente voltado para as crianças, por mais óbvio que seja, pessoas que vão estar gerindo e liderando o mundo no futuro que começa agora. Então eu queria dizer muito obrigado para vocês terem a disponibilidade de me escutar nesses momentos. Eu quero trazer para vocês hoje um tema chamado de liderança inteligente, para a gente poder compreender um pouco o fenômeno da liderança nesses diversos domínios nos quais nós nos colocamos. Quer sejamos professores, educadores num sentido um pouco mais amplo, pais, psicólogos, enfim, pessoas que cuidam da saúde relacional. Então, eu quero trazer esse tema da liderança para a gente poder entender como é que esse tema vai impactar o futuro das organizações, o futuro das relações, o futuro do planeta de uma maneira geral, né? Em primeiro lugar, a gente precisa começar a compreender que muito se fala sobre liderança, mas do ponto de vista técnico, a liderança começou a ser estudada cientificamente no início do século passado, nos primeiros 10 anos do século passado, começou-se a trazer a liderança para um cenário um pouco mais controlável, para estudarmos o que é a liderança, como é que ela funciona e como é que ela inteligentemente pode se estabelecer nas relações entre nós. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque nós temos relacionamentos com liderança desde o início da história da humanidade nesse planeta, né? Então a gente diz assim, liderança é talvez o primeiro fenômeno complexo relacional que a gente tem na história da humanidade, tanto na história preservada da humanidade, quanto na história pré-história, né? Ou seja, aquela história que aparece nos rabiscos das paredes, né? Na escrita rupestre, no lixo civilizatório. Ou seja, a gente conhece liderança cientificamente nos últimos 100 anos, que estamos estudando isso, mas liderança é um fenômeno que acompanha o nascimento da história da humanidade. Então é importante compreender este primeiro aspecto. Um segundo aspecto que é importante compreender também é separar um pouco o que é liderança do que é gestão. Porque muitas vezes, e eu já percebi isso em diversos livros, em diversas literaturas, onde as pessoas às vezes usam indiscriminadamente o tema liderança e gestão. Então, nesse slide que eu quero mostrar para vocês, aparece aí gestão e liderança para a gente poder compreender esse fenômeno. Então, veja lá, gestão é um fenômeno institucional de caráter burocrático, ela é, acima de tudo, prescritiva e normativa. Então, o exemplo que eu gosto de dar para a gestão é
O presidente da organização X, no uso das suas atribuições legais, conforme lhe confere os estatutos da instituição, resolve nomear fulano de tal diretor de operações educacionais. Ou seja, esse é um ato tipicamente de gestão. Esse é um ato fundamentalmente voltado ao processo burocrático dos nossos relacionamentos. Portanto, a gestão vai presumir um cargo, vai presumir um conjunto de atividades e atribuições e responsabilidades. Por isso, nesse slide que eu estou mostrando agora para vocês, ela é institucional, ela é de caráter burocrático, ela é prescritiva. Eu sei o que o gestor vai fazer e o que se espera dele. E ela é normativa, ou seja, ela tem parâmetros muito claros. Né? Dentro de qualquer organização, a gestão se coloca desta forma. Por outro lado, vocês estão vendo aí, a liderança, ela é um fenômeno social, ela se sustenta numa situação específica, ela é transgressora, inovadora e surpreendente. Então, a liderança, ela, enquanto fenômeno social, ela não se enquadra no processo burocrático tradicional. Ou seja, eu gosto de dizer isso para que você comece a pensar nos grandes avatares da história da humanidade e entendê-los na perspectiva da liderança com este foco que eu estou dando. Ou seja, a liderança, ela é um fenômeno social. Né? Ela tem uma característica inovadora, ela tem uma característica bastante situacional, ela tem uma característica transgressora. Por exemplo, qual foi o cargo que Jesus ocupou? Jesus, o líder por excelência. Qual foi o cargo que Buda exerceu? Qual era o papel institucional de Buda, de Jesus, de Mahatma Gandhi? O que estava prescrito para essas pessoas fazerem o que estavam fazendo? E aí vocês vão descobrir que estas pessoas não tinham nenhum papel burocraticamente organizado, nem burocraticamente estabelecido. Estas pessoas foram reconhecidas pelos seus seguidores como líderes, porque estas pessoas tinham um papel absolutamente claro de ser inspirador nas relações que aquelas pessoas tinham com o mundo que elas estavam vivendo. Então, a liderança, ela tem essa característica de ser um fenômeno social, de ser transgressora. Né? E tem uma expressão que eu gosto muito na literatura bíblica, onde Jesus diz uma frase muito bacana. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quer dizer, o que Jesus estava dizendo aí era um processo transgressor. Ele diz assim: olha, vocês ouviram, odeie os seus inimigos, olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo, ore pelo que lhe persegue. Ou seja, crie um outro paradigma relacional. Veja, isso não vira lei, porque você não pode obrigar ninguém a fazer isso. Mas isso se torna objeto de uma inspiração. E aqui, quando nós falamos de liderança dentro desse processo, a gente começa a compreender que você mede a liderança, não necessariamente pela quantidade de pessoas que te escutam, mas pela quantidade de pessoas que te seguem. E aqui nós começamos a entrar na liderança inteligente, ou seja, o líder não é aquela pessoa que tem plateias enormes. O líder é aquela pessoa que é seguido por outras pessoas, seguido não só no seu modo de perceber a realidade, na sua cosmovisão, na sua visão de mundo, portanto, mas pessoas que nos seguem, porque veem em nós um foco de inspiração na nossa vida e na vida deles. Então, esse é o ponto que diferencia essas duas coisas. Eu vou lhes contar uma historinha que vai ajudá-los a compreender esse papel da liderança inteligente. Imagine assim,
estamos todos perdidos numa floresta. Então imagina, está todo mundo perdido numa floresta. Quando a gente está perdido na floresta e a gente se dá conta de que está perdido na floresta, o que acontece? A gente gera uma necessidade e a gente passa a ter uma expectativa. Qual é a necessidade que a gente tem? De resolver aquele problema, estamos perdidos e queremos sair da floresta. Veja, isso cria um problema sério para aquele grupo de pessoas perdidas. Mas, de repente, no meio dessa turma, uma pessoa levanta a mão e diz assim, olha, fiquem tranquilos, eu sei o caminho de volta. Perceberam? Estamos perdidos na floresta, estamos com medo, estamos com incerteza e insegurança, a gente não sabe para onde ir, a gente quer sair daqui de qualquer jeito, e aí alguém levanta a mão e diz assim, olha, fica tranquilo, eu sei sair da floresta. Se essa pessoa diz, eu sei sair da floresta, e ela diz, olha, eu vou por aqui. O que as pessoas vão fazer normalmente? Vão seguir essa pessoa. Vão seguir essa pessoa e vão chegar lá no final da floresta. O pessoal, tá vendo como eu sabia sair da floresta? Olha que legal, etc. Todo mundo vai ficar feliz porque aquela pessoa que levantou a mão conduziu as pessoas para fora da floresta. Essa pessoa é o líder, ela passou a ser reconhecida pelos outros como alguém que as inspira, que as dirige, que as mobiliza numa determinada direção, e essa mobilização e essa direção dada vai de encontro com as expectativas que nós temos das pessoas, das expectativas que nós temos do contexto no qual nós estamos vivendo. Então, olha que bacana. A liderança ela vai estabelecer-se a partir deste processo, porque ela agora se caracteriza por essa satisfação da expectativa do grupo, em seu contexto micro ou em seu contexto macro. Ou seja, o que a gente espera é de que as pessoas que nos inspiram são aquelas pessoas que nos fazem perceber que a nossa angústia, a nossa necessidade e a nossa ansiedade podem ser, evidentemente, controladas, administradas. Se eu tenho alguém que me inspira para ter um padrão de vida, para ter uma qualidade relacional baseado naqueles princípios que aquela pessoa traz em si. Então, esse é o contexto em que nós falamos que a liderança inteligente vai acontecer. Tem um detalhe bacana sobre isso, né? É porque é difícil você estabelecer normatizações para esse processo. Porque, veja, aquele grupo que chegou no final da floresta, que saiu da floresta em que estava perdido, aquele grupo agora olha para a pessoa e diz assim, olha, ela nos conduziu para fora da floresta. E agora, o que é que vai acontecer? E aí, esse líder, que já é reconhecido pelo grupo como alguém inspirador de uma solução, esse líder precisa estar atento para ver agora quais são as coisas que estão atormentando, requerendo a atenção daquele grupo para que ele possa continuar exercendo o seu papel inspirador daquele grupo. Né? Então, entendido isso, eu preciso mostrar para vocês a equação da liderança. A equação da liderança, vocês vão ver aí na tela, ela se baseia nesses princípios, ou seja, liderança é uma função de três coisas. É uma função de um líder, portanto de uma pessoa, de seguidores que seguem aquela pessoa, e de variáveis de situação, ou seja, o contexto daquela pessoa. Então, liderança não é resultado só do líder. Liderança é o resultado do líder, dos seguidores e das variáveis de situação. Ou seja, a liderança é o resultado de uma pessoa que inspira outras pessoas num determinado contexto. É por isso que a gente imagina assim,
líderes não são produtos a serem exportados nem importados. Eu fico pensando assim, se você pegar, nós tivemos no Brasil um líder muito característico nosso, né, que precisa inclusive ser estudado, independente das questões ideológicas que esse líder trazia em si. Mas o Virgulino Lampião, né, o famoso rei do cangaço, que é uma das personagens da nossa história que carrega em si esse princípio inspirador, né? De novo, eu não estou discutindo a ideologia nem o motivo, mas eu estou discutindo o papel inspirador. Ou seja, o Virgulino Lampião, ele tinha um grupo de seguidores e essa relação só acontecia porque havia uma situação que favorecia esse trabalho dele e que promovia a inspiração dele para as pessoas que o seguiam. Agora, se você pega o Lampião, tira desse contexto e coloca na França do século XIX, dificilmente, ou do século XVIII, não importa, dificilmente você vai ter uma mesma repercussão. É só fazer o sentido inverso. Se você pega Napoleão Bonaparte e traz para a situação brasileira daquela época, muito provavelmente ele não teria aquela expressão que teve em decorrência do Império Francês. Então veja, o líder ele está colocado numa situação e é nessa situação que ele exerce o seu papel inspirador e que ele atrai para si pessoas que olham para ele como sendo alguém inspirador, exemplar, etc. Eu tive a oportunidade, a honra de estudar com o professor Rubem Alves. Eu fiz o meu mestrado com ele e sobre a obra dele. Então, nas minhas conversas com o professor Rubem Alves eram muito interessantes, porque o Rubem ele me dizia assim, Homero, eu falo sobre educação, mas eu tenho muita restrição a que as pessoas sistematizem o meu trabalho e transformem o meu trabalho num manual. E ele me dizia isso dentro do contexto, dizendo assim, por isso que eu sou um contador de histórias. Eu sou um contador de histórias, eu sou um elaborador de parábolas, para que as pessoas, ao escutarem aquilo que eu falo, ou ler o que eu escrevo, as pessoas possam se inspirar a encontrar suas próprias soluções. E ele dizia mais, ele dizia, e sabe qual é o grande desafio? Um professor ensina quando ele seduz. Às vezes o aluno não está entendendo nada do que ele está dizendo, mas o aluno olha para aquela pessoa e diz assim, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. A partir do momento que esse fenômeno da sedução acontece, da inspiração acontece, esse cara vai se tornar uma pessoa altamente qualificada naquele assunto, naquele tema, porque inspirado foi naquela pessoa que, abre aspas, lhe seduziu a partir da curiosidade, da satisfação das suas necessidades e por aí vai. Agora, eu acho isso muito bacana para a gente refletir, porque, veja, Roland Barthes, num livro chamado A Chama de uma Vela, ele dizia que é muito mais o processo afetivo relacional que acontece entre duas pessoas, é muito mais isso do que um complexo sistema de informações que não tenham nenhuma representatividade na vida prática ou na vida afetiva da pessoa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu venho pesquisando isso, né, desde 1980, e a minha dissertação, a minha tese foi reproduzida com o nome Saber e Sabor, a educação na perspectiva do prazer, né? A ideia que eu e o Rubem construímos na época do meu mestrado era que o saber só faz sentido se ele está conectado ao sabor.
E o sabor é o fenômeno que nos dá o prazer da alimentação. Aquela coisa, você quando vai se alimentar, você não faz uma avaliação de quantos de cálcios, minerais, sódios, potássios. Você não faz esse cálculo, isso é com uma conversa para nutricionista, né? Você quando come, você come porque é gostoso, porque o sabor seduz. E outro elemento importante que aparece nas pesquisas nossas sobre a questão da liderança inteligente, notadamente no processo educacional, é a curiosidade, é o sabor, é o que dá sabor ao conhecimento. Então, quando eu, a partir da curiosidade, a partir dessa necessidade de saber como as coisas são e funcionam, a partir do momento que eu me meto nisso, eu desperto no aluno um sabor delicioso para conhecer. E ele vai conhecer isso, independente de quem o esteja ensinando, porque ele foi seduzido, ele foi mordido pela mosquinha do conhecimento. Então, nessa história da liderança, eu vou contar uma questão para vocês muito interessante, um caso muito interessante. Olha só, esse caso mostra assim, 25 de dezembro, isso tem 15 anos, 25 de dezembro, 15 anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro, passando o Natal. E eu estava morando ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, e no dia 25 de dezembro, eu quero que você gravem essa data, 25 de dezembro, eu saí de casa cedo, nós tivemos a ceia na noite do dia 24 para o dia 25, distribuímos os presentes entre as crianças, etc., dormimos, etc., e eu acordei cedo, como é o meu hábito, e era mais ou menos 8 horas da manhã, e eu desci para a Lagoa para fazer o meu jogging matinal, fazer a minha caminhada em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. E logo que eu comecei a andar, perto do lugar onde eu estava, há um clube chamado Clube Caiçara, um dos clubes mais tradicionais ali do Rio de Janeiro, e ao lado do Clube Caiçara tinha um ranking de patinação e de skate, dessas coisas, né, que os meninos gostam. E eu estou andando, de repente eu chego lá, vejo um garoto todo aparamentado, né? A cotoveleira, luva, capacete, roupinha, a joelheira, tênis e um skate, tudo novo. A sensação que eu tinha é de que aquele garoto ganhou aquela indumentária toda nos seus presentes trazidos pelo Papai Noel, né? E aí, dia 25 de manhã, de posse dos presentes que havia ganho, ele agora se aparamenta toda, desce, vai para o ranking e começa a trabalhar. Só que ele não sabia andar de skate. E na hora que eu o vi, ele estava subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Ele não conseguia ficar 5 minutos. Ele não conseguia ficar 10 segundos em cima daquele skate. Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E aí eu parei, porque eu achei aquilo curioso, eu sou um educador, eu sou um professor que me interesso pelos processos cognitivos, e eu parei e fiquei pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer com esse menino? Fiquei lá parando. E aí passam 5, 10 minutos, ele percebe o meu olhar curiosíssimo para aquela situação, e ele vira para mim e diz assim, tio, eu vou dar conta de fazer isso. E nós dois rimos, eu digo, olha, já deu o meu tempo aqui, então eu vou continuar a minha caminhada. E aí eu continuei a minha caminhada, ali, a Lagoa Rodrigo de Freitas tem acho que mais ou menos 7,5 km, 8 km. Eu gasto mais ou menos 1h15 para dar a volta toda. 1h15 depois, vamos imaginar esse número hipotético, eu passo no mesmo lugar e está o mesmo garoto, agora com a roupa já toda suja, todo suado, todo cheio de coisa, mas ele sobe e agora ele já estava ficando um pouquinho mais em pé naquela situação, né? E aí já fazendo algumas pequenas manobras, aquela coisa, e eu olho para ele, a gente se sorri e eu digo assim, olha cara, parabéns, você provavelmente
vai superar grandes desafios na sua vida por causa da sua resiliência, por causa da sua alegria, por causa da sua paixão em aprender e dominar uma situação nova. Nunca mais encontrei com aquele garoto, mas em mim veio a seguinte questão: aquele garoto não vai fazer prova de skate, aquele garoto não está fazendo aquilo porque o pai mandou, não vai cair na matéria, ele não vai, não existe uma matéria na escola, técnicas de skate, não tem ninguém cobrando nada disso dele e ele está fazendo isso baseado na paixão que ele tem por dominar aquele esporte, baseado na inspiração de alguém que ele olhou no cenário e descobriu que são pessoas absolutamente motivadoras e mobilizadoras, e ele está fazendo isso. Então, olha só que bacana, a liderança inteligente, ela está conectada com aquela situação. Vamos ver aí a equação da liderança de novo, né? Então veja, isso que eu acabei de colocar para vocês, tanto no caso do Perdidos na Floresta, quanto neste caso agora, está aí na variável V, variáveis de situação. Então a primeira coisa que eu quero dizer agora para você é: você sabe ler as variáveis de situação? Ou seja, você sabe ler o que está acontecendo no mundo aonde você atua? Porque se você sabe, você vai despertar agora uma grande curiosidade de como é que você encaminha soluções para isso. Agora, se você não sabe ler as circunstâncias em que as pessoas estão vivendo, você vai se tornar um excelente gestor. Mas você não vai mobilizar, incentivar, inspirar. Porque, veja, não é ensinar matemática, é ensinar a matemática num contexto que ajuda as pessoas a ver o papel da matemática na vida. Não é ensinar física pela física, não é ensinar português pelo português, não é ensinar história pela história, mas fazer com que isso esteja conectado com o momento em que aquelas pessoas estão vivendo. Esses tempos atrás, eu ainda dava aula na universidade, né? Eu dei aula na universidade durante 45 anos. Eu saí da universidade dia 30 de novembro de 2019. E eu dava aula na universidade, nos últimos anos, os meus colegas diziam assim: eu entro em sala de aula e digo, não quero saber de computador, não quero saber de telefone, não quero saber de nada disso. E eu ficava pensando assim, meu Deus, o mundo que essas pessoas estão vivendo é um mundo conectado, é um mundo absolutamente, naquela época, caminhando para a digitalização absoluta. E a gente tira essas pessoas dos seus contextos para ensinar a elas algo que eles não são capazes de conectar-se. E eu tive algumas experiências muito interessantes. Eu entrava em sala de aula e dizia assim: gente, todo mundo com o celular, o computador na mão, vocês vão ter 20 minutos para fazer uma pesquisa sobre tal tema. Organizem-se para que vocês cubram esse tema da forma mais ampla possível. E a 15, 20 minutos eles ali me dando, e aí os próximos minutos eu chegava para os meus alunos e dizia: tá, o que é que vocês descobriram na internet que chamou a atenção de vocês? Ah, isso, aquilo. Eu digo, olha, agora eu quero selecionar 2 aspectos que vocês abordaram para a gente poder aprofundar esse assunto. Olha, considerem este aspecto, considerem esse princípio, considere essa história, considere esse fator, façam tais e tais perguntas. E as pessoas começaram a prestar atenção, porque eles começaram a descobrir que estava ali em sala de aula alguém que reconhecia o contexto deles. Mas, acima de tudo, alguém que reconhecia um contexto para estimular o processo de construção do conhecimento. E eu gosto de dizer que líderes não usam mapas. Líderes usam bússolas. Porque se você usa um mapa, alguém foi, voltou, desenhou o caminho e te entregou. Mas se você usa bússola, você sabe aonde você quer chegar, mas você constrói o seu próprio caminho. Porque os líderes reconhecem
que o caminho não é igual para todos, embora o destino seja o mesmo.